Estamos aqui com mais um episódio do Arandu e a cada episódio a gente vai aprendendo, Fernando. Do último episódio para hoje, eu conversando com alguns amigos paraguaios, porque Arandu é uma palavra de origem guarani e a tradução que nós temos é de sabedoria, né? Passa essa mensagem de conhecimento, de sabedoria. E alguém me falou assim: Joel, você entendeu exatamente o que quer dizer Arandu na sua profundidade? Porque a cultura guarani, ela, né? Aí me trouxe Ará, né? Na verdade, Arandu seria de Ará-endu, Ará seria tempo e Endu, perceber. Ou seja, então não é a sabedoria nesse conceito estreito que nós temos no limite da língua portuguesa, né? Arandu seria mais da capacidade de perceber a passagem do tempo, de acumular e de aprender, né? E nessa perspectiva, hoje a gente começa contigo exatamente procurar trazer essa contribuição do que nós temos aí da passagem do nosso tempo, da nossa história de trabalho, de militância. E os nossos convidados a gente sempre procura explorar nisso, né? Só trazemos pessoas aqui que têm algo para contar. Alguém que já tem algum tempo decorrido, né, de vivência, de experiência nas áreas em que a gente procura abordar. Hoje, na questão da educação, especificamente contigo na educação superior e no seu papel aqui como diretor atual do campus da UniOeste, falar um pouco sobre essa universidade, da história da universidade, do papel dessa universidade aqui para Foz do Iguaçu e para a região, e não só daí se restringindo ao campus de Foz do Iguaçu, né, mas nós todo o extremo oeste do Paraná aqui, com os vários campos da UniOeste. E vamos explorar um pouco isso, né? A que se propõe a UniOeste, qual é o objetivo da UniOeste, para quem essa universidade foi pensada, né? Como que ela vem trabalhando, como que ela vem dando as suas respostas, né? Eu não vou te apresentar, eu gostaria que você fizesse uma autoapresentação, que eu acho que fica melhor. Você pontuou o que você considera mais relevante aí. Vamos lá. Tá bom. Joel, primeiro, obrigado, Josina. Satisfação de novo estar aqui. De novo aqui não, né? De novo compartilhando tua presença. A missão da universidade traz essas de encontros, ainda que breves. Bom, eu sou nascido no estado de São Paulo, mas assim, crescido e radicado no Paraná desde a infância. Primeiro no noroeste do estado, na região de Campo Mourão ali, cresci em Engenheiro Beltrão. E vim para Foz do Iguaçu fazer o concurso da UniOeste. Então nem conhecia, e essa coisa das cataratas, turístico, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pisado em Foz, e vim fazer o concurso da UniOeste. Então isso foi em 2002, 2003, desde então sou professor dessa instituição, do curso de pedagogia, né? Eu sou pedagogo de formação, fiz minha pós-graduação toda na área de educação. E a minha formação básica, ela tem a ver com gestão escolar, né? Desde a especialização, quer dizer, na verdade, na graduação em pedagogia você já começa a estudar a tal da gestão escolar, né? Numa estrutura institucional educacional. E aí eu meio que fui me especializando nessa área academicamente. Fiz especialização em gestão educacional, as linhas de pesquisa do mestrado e doutorado sempre tiveram a ver com gestão. Aí não tem para onde correr, né? Eu tive que, dentro da universidade, fazer uso dessa formação acadêmica e me envolver na gestão. Então, desde a coordenação de curso, coordenação de pós, direção de centro, e agora estou na direção do campus universitário de Foz do Iguaçu. Dá uma trabalheira danada ser gestor público, ainda mais nos períodos que nós temos atravessado aí, ou períodos difíceis do ponto de vista da organização do Estado, ou também no caso da universidade, muito questionada, né, socialmente. Eu acho que nós vamos conversar sobre isso no decorrer aqui.
Mas é o que eu fui preparado para fazer, então não tem muita conversa, né? Então, mas adoro ser professor, acho que isso é importante, né? Não tem condições de exercer plenamente na prática de gestão o meu ofício de professor, mas nesse tempo todo que eu tenho trabalhado na gestão, eu não arredei o pé. De um jeito ou de outro, estou ali dando alguma disciplina, seja na pós, seja na graduação, para não perder a mão, né? Que também você precisa desse movimento aí. E no exercício dessa gestão universitária, eu tenho empreendido alguns pressupostos de vida mesmo, né? Você falou de militância. Esse dia atrás estava conversando com os agentes universitários, estava falando isso. Sempre fui militante, né? Na minha juventude, na Igreja Católica, nas ações da Igreja Católica, na juventude universitária, nos movimentos estudantis, na vida, nos movimentos sociais. Agora continuo sendo militante na universidade, porque, claro que ainda estudo movimentos sociais, ainda tenho vínculo com todos esses outros movimentos, mas a própria dinâmica da universidade lhe exige, quando você é militante, uma militância, claro que diferente, restrita e assim por diante, mas a relação da universidade com a sociedade, a relação da universidade com a comunidade, para ela existir, e isso foi um pressuposto de gestão para eu me tornar gestor da universidade, ela exige, porque, infelizmente, no Brasil você tem essa estrutura meio encastelada, sabe? Meio elitizada, eu acho que não tem outra palavra para dizer, principalmente a universidade pública, meio que distante, de costas para a sociedade. E você ter o pressuposto de aproximação, de relação e realizar o exercício cotidiano da busca dessa relação é militância, sabe? É militância que tem toda uma estrutura, além de organizacional, uma estrutura social que teima em distanciar a universidade da população. E o exercício de gestão no sentido da superação desse distanciamento é um ato de militância cotidiana. É importante essa análise que você faz, Fernando, porque às vezes a pessoa pensa que militância é briga, que militância é enfrentamento, que militância é ficar discutindo. Não, militância é fazer, né? Uhum. É fazer de uma forma diferente, é fazer com uma outra percepção, ocupar o espaço, seja lá onde você estiver, e fazer o que você tem que fazer com um olhar diferenciado. Geusina é campeã nisso, né? A gente trabalha, não vamos falar, né, Geusina, mais de 2 décadas nessas brincadeiras, né? Conheci a Geusina exatamente nos trabalhos de pesquisa, é uma pesquisadora, professora, pesquisadora, e aí entra essa questão que eu acho importante a população ter conhecimento, entender essa dinâmica, quando você fala da universidade se aproximando da população, dando respostas. Como que ela faz isso, né? Que é através exatamente da pesquisa, dos projetos de extensão, para além da formação, né? Digamos assim, do trabalho formal, da formação acadêmica, né? Da nossa população, dos nossos jovens, e não necessariamente só dos jovens, e todo mundo que busque, né, um aprimoramento, seja para uso profissional, até mesmo para a sua atividade, para a sua realização. Geusina, o que você acha que a gente pode explorar mais do Fernando hoje aqui? Eu deixo com vocês hoje, que são os dois da área, né? Primeiramente, né, bom dia e feliz ano novo. É um prazer estar aqui de novo e a gente poder, né, discutir algumas questões conjuntamente, ou problematizar e refletir sobre essas questões. Eu queria te perguntar assim, você como gestor, recentemente a gente teve aí, ou vem passando aí pelo esse processo de curricularização da extensão, né? Na sua avaliação, a curricularização da extensão, ela seria uma forma de aprofundar essa militância e resgatar, né, esse vínculo, esse elo perdido da universidade com a comunidade externa ou com a sociedade aí,
Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu queria falar assim, sobre o papel, eu acho que dos programas de pós-graduação da UniOeste, principalmente esses voltados, né, para estudos fronteiriços e transfronteiriços, que eu penso, né, que eles contribuem muito para o entendimento, né, para o nosso entendimento sobre, né, o que é essa dinâmica de fronteira e como isso impacta no desenvolvimento regional, né, principalmente aqui dessa região do extremo oeste. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essas duas questões aí, né, que são os programas de pós-graduação, né, a stricto sensu, que eu acho que vocês foram muito felizes, né, em propor esses programas, e sobre a curricularização da extensão. Fernando, pegando uma carona aí, lembrando que o objetivo desse programa é conversar com aquela população que muitas vezes não está acostumado com um linguajar mais acadêmico, né? De repente, esclarecer o que é uma extensão, o que é uma pós-graduação, qual que é o papel de uma, a finalidade do outro, só para a gente dar uma balizada aí e depois responder a Josina. Bom, a universidade brasileira, segundo a documentação e segundo também a sua organização interna, ela tem três áreas de abrangência, né? O tripé universitário que nós chamamos. O ensino, que é a face mais evidente, né? O jovem, o adolescente, ele termina o ensino médio, vai fazer a universidade. Então, se dá de cara com o ensino das mais variadas carreiras aí que compõem a vida universitária. A maioria dos graus acadêmicos, né, você como advogado sabe disso, você tem a exigência do bacharelado, por exemplo, e depois a normatização dos conselhos para o exercício da profissão. Então, mais ou menos isso aí que é o ensino daquela área, daquela porção da profissionalização. E isso é importante dizer que, às vezes, tem algumas profissões proeminentes que ficam na cabeça da juventude, né? Eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito. Fiz um levantamento recentemente para a comemoração dos 40 anos da universidade. Nas instituições só de Foz do Iguaçu, encontrei mais de 100 cursos de graduação, né? Nas 3 instituições públicas, nas diversas universidades privadas, sem contar os cursos estritamente à distância. Estou falando dos cursos presenciais. É muita coisa, é um rol. A juventude que está aí é um rol de escolha que tem pela frente muito efetivo. Então, vale a pena olhar, procurar saber, para além falar uma palavra diferente que pode até ser levada por outro termo, para além do fetiche das profissões ditas como exitosas. Nós temos muitas áreas do conhecimento. A pesquisa, no Brasil, fazer pesquisa é quase que restrito à universidade. Nós temos algumas outras instituições, o Embrapa, a Fiocruz, outras instituições de pesquisa. As áreas proeminentes da ciência, por exemplo, a área médica faz muita pesquisa e autopesquisa. O Einstein tem toda uma estrutura de pesquisa, de busca do conhecimento, que podemos sintetizar assim, olha, a pesquisa científica é para resolver problemas que vêm da materialidade. Às vezes a gente pensa, não, a pesquisa é um negócio laboratorial para criar coisas novas. Não. A pesquisa é um formato, é uma investigação com bases científicas que nós resolvemos problemas, inclusive, do cotidiano, né? Posso dar uma resposta aqui só para contribuir, de repente, para entender melhor? Quando eu estava no conselho da Fundação Itaguapi, nós criamos um instituto de pesquisas e temos ali um laboratório para fazer pesquisa da dengue, que é uma das referências nacionais, esse laboratório, que às vezes as pessoas não têm conhecimento. Então, vinculado à Fundação Itaguapi, com uma parceria com o NILA, com o UniOeste, com várias participações do município, mas para dar uma resposta de um problema que é nosso aqui, né, e que precisa ser aprofundado, que é a pesquisa sobre a questão da dengue, como enfrentar, qual a melhor forma, né? Essas questões todas. E a universidade tem a sua função material fazer esse tipo de ação,
né? Eu já vou dar um spoiler da sequência, Geuzinho, que você perguntou, da pós-graduação nossa. Não, na área médica, química, física, é muito mais presente no imaginário da sociedade, mas a construção de uma política pública para a área de fronteira, que é completamente diferente. Eu vou pegar a relação que o Joel fez aqui por último. O Aedes aegypti não está preocupado se aqui é Paraguai, se aqui é Brasil, se ali é Argentina. Ele voa todo canto. Então, essa realidade material transfronteiriça é estudada também nos programas de pós-graduação que nós temos aí, que já eu volto neles especificamente. E aí eu chego na extensão, que é chamada vulgarmente na universidade a prima pobre das áreas, né? Porque tem muito recurso para pesquisa, o ensino é a cara da universidade, geralmente a extensão até então era relegada para aqueles que têm um tipo de comprometimento social mais efetivo, né? Os professores de determinadas áreas que têm uma sensibilidade social maior, eles investiam em extensão, vamos assim dizer, faziam extensão. Que é pegar esse conhecimento, seja da pesquisa, seja do próprio ensino, e aplicar socialmente. Eu acho que a tua pergunta podemos resumir de uma forma bem ligeira nisso: a aplicabilidade do conhecimento universitário na sociedade, na comunidade, no espaço concreto. Seria a extensão universitária. A curricularização, é claro que tem os seus limites, que o pessoal da extensão está discutindo, a possibilidade de desvirtuamento da própria extensão universitária, mas eu vejo a curricularização com muito bons olhos, né? Curricularizar, o que é isso? É colocar nesse programa de ensino, né, nessa área de ensino, todas as áreas de conhecimento, a extensão universitária. Torna-se obrigatório você fazer um processo de formação com o estudante, ele passando por extensão. Então, vou falar um pouco mais das possibilidades, eu acho que isso significa. Primeiro, ao curricularizar, você traz a extensão para áreas que não necessariamente têm tradição de extensão, né? Geralmente, grosso modo, até então, as ciências humanas, algumas áreas da saúde específico que tem trabalho de extensão universitária. A partir da curricularização, toda a universidade vai ter que fazer isso. Então, áreas como engenharia, como as ciências exatas, que porventura, pela sua natureza e especificidade, não tem tanto contato aplicado assim com a sociedade, são obrigados a se repensar e inserir no seu processo formativo esse tipo de ação. E eu acho que aí já é um ponto muito importante para a curricularização da extensão. Dando um exemplo, Fernando, seria, pegando a minha área do curso de Direito, a gente tem um escritório modelo. Sim. Então, o acadêmico, obrigatoriamente, antes de se formar, tem que passar pelo escritório modelo, atender a comunidade, ter contato com casos práticos. A curricularização seria isso. Um pouquinho mais, que no caso do direito, o escritório modelo já é uma exigência do próprio ensino. Sim. Mas processos, por exemplo, o que é um pouquinho mais? Ou via escritório modelo ou via qualquer outro tipo de projeto, fazer a justiça chegar, a formação jurídica chegar naquela determinada comunidade, fazer um tipo de intervenção, núcleos de extensão, como temos na UniOeste. É importante falar um pouco sobre isso materialmente, né? O curso de Direito da UniOeste tem vários núcleos. Vou dar exemplo de 2 deles, né? Que é o NEDIGE, que atua na área da infância e da juventude, buscando e promovendo o direito dessa parcela da população, e agora recém-instituído o Núcleo Maria da Penha, que vai fazer ações, dar amparo jurídico, também fazer formações, também fazer conscientizações no combate à violência contra a mulher. Então, a extensão vai nesse sentido. E aí, a segunda parte que eu acho que é muito importante da curricularização. Com essa estrutura já prevista, institucionalizada, a gente deixa
começa a abandonar aqueles projetos pessoais, vamos assim dizer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, para uma estrutura. E isso tende, ao correr do tempo, fazer um atendimento mais institucionalizado, né? A Geusina tem um projeto de atendimento ao migrante e assim por diante, daí a Geusina passa no concurso na Unicamp e deixa que o projeto acaba, né? A partir da curricularização, isso torna-se um compromisso da universidade, não é mais o projeto só do sujeito. E isso tende a fortalecer esses tipos de ação que é de um alcance assim fantástico. Acho que depois a gente volta a algumas ações feitas aí na pandemia, que eu acho que é importante mostrar para a população isso. E quanto à pós-graduação, de fato, nós temos... para mostrar um pouco essa questão da história da UniOeste, né? As nossas instituições têm histórias peculiares aqui na região de fronteira, né? Ela vai sendo construída, eu acho que num processo muito interessante de demanda social da comunidade. A UniOeste, quando foi pensada, essa questão de fronteira estava na definição das áreas, né? A UniOeste é uma universidade multicamp e cada campus da universidade foi pensado de acordo com um núcleo comum e também de acordo com a sua, como que diz os documentos, vocação regional, né? E a vocação regional de Foz é a exploração desse elemento fronteira, seja pela sua diversidade, seja também pelo elemento turístico, né? E foi isso muito que carreou os cursos da universidade aqui, turismo, hotelaria, focar até a própria administração, focar um pouco nessa dimensão do potencial fronteiriço, de mercado mesmo, né? A existência desses cursos se justifica um pouco por aí. Porém, não é só isso que é a função da universidade. E esse fenômeno fronteira, ele é muito mais do que só a área de serviço, né? Ele é vida. É só olhar só andar nas ruas de Foz, nos bairros de Foz, que você vai verificar isso. Aqui tem gente do mundo todo, tem etnias de várias origens, num espaço que se manifesta no seu povo. E aí isso começa a ser captado pela universidade para montar principalmente suas pós-graduações, né? Num primeiro momento, o primeiro mestrado de Foz e da UniOeste é chamado Sociedade, Cultura e Fronteiras, justamente por isso. Ele é na área interdisciplinar, então juntou várias áreas do conhecimento para olhar esse fenômeno fronteira. E aí depois vem outros, né? A partir dali, todos os programas têm uma determinada preocupação com fronteira, todos os programas de pós da UniOeste, mas tem alguns que foram feitos específicos para pensar a fronteira. Então, desses específicos são dois, são esse interdisciplinar, e um mestrado na área de saúde pública, que é o único do Brasil que chama Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Região de Fronteira. Então, nós temos um grupo de pesquisadores voltado para resolver problemas, pensar a sociedade a partir da fronteira. E, como você disse, foi uma sacada legal, principalmente o que eu posso falar um pouquinho mais do interdisciplinar, que eu sou professor desse programa, sabe? E a gente tem só subido nas avaliações de pós-graduação, fizemos o mestrado, logo na sequência viramos doutorado, agora subimos de novo na avaliação da CAPES. Tem consolidado um núcleo de pesquisa porque é um programa que tenta responder essas demandas. E agora, com essa projeção de avaliação externa que eu tenho falado aí, é interessante, eu queria usar isso, que não é mais só a fronteira de Foz. O pessoal vem do Amapá, vem de Roraima, vem de outras fronteiras do Brasil para estudar aqui, né?
na medida em que esse problema fronteira, problema no sentido de pesquisa, tá? Não é um problema no sentido, não é no sentido comum, né? Ele tem as suas particularidades que não se resolvem com outras receitas, né? O problema de tráfico, vamos colocar aqui algumas áreas que têm tido estudos sobre isso. Problema de tráfico aí, problema mesmo, né? É diferente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Cracolândia, é diferente. É diferente como lidar, por conta dessa realidade particular, por conta da proximidade dos 3 países, da dificuldade, enfim, todos os problemas inerentes a isso. E na área de saúde não deixa de ser diferente também. Eu sempre tenho um carinho muito especial com os órgãos da estrutura pública, né? Nosso hospital o municipal é o único municipal internacional. Né? Você é do município, mas tem que atender gente de 2 outros países vizinhos e atende, né? E às vezes é uma demanda pesada. Enfim, então o programa de pós-graduação ele trabalha dando algumas respostas importantes para entender essa especificidade, porque como um local, o nosso local, ele é com essa realidade transfronteiriça e assim por diante, as soluções pensadas nos gabinetes, seja de Brasília, seja de Curitiba, eles não vão resolver problemas locais. Então, nós temos um grupo aí cada vez mais criando alternativas, sugerindo políticas, pensando os problemas, exaltando as qualidades, que eu acho que é muito importante também dizer que o que acontece aqui nessa fronteira, que não acontece em outro lugar do mundo, e grupos de pesquisa consolidados, cada vez mais se consolidando e ampliando seus trabalhos, pensando essa realidade aqui da fronteira. Eu queria só aproveitar já o gancho e perguntar para ti quais são os desafios, né, enfrentados aí pela universidade, né, nesse processo de ampliação, de consolidação dessas propostas, né, de formação aí stricto sensu e até mesmo, né, de bacharelado. Antes de você responder, Fernando, você tomar uma água e dar uma respirada, e o objetivo do Arandu é esse, eu gostaria de salientar e chamar a atenção, sublinhar o que você acabou de falar, porque às vezes as pessoas não entendem o alcance, né, do papel da universidade, do que é feito aqui na universidade, como que isso reflete na vida dela, né? Nós que vivemos a fronteira, fui, né, do Conselho do Campus, a gente tentou, na época ainda que estava na Itaipu, ajudar da melhor forma possível, porque acredita exatamente na universidade como um instrumento de construção, né, dessas mudanças que a gente precisa, como um instrumento de apoio, exatamente isso que você acabou de falar, de orientação da formulação de políticas públicas que dê respostas às questões que são específicas nossas. E eu bato nessa tecla, né? A gente que vive em fronteira, que vive essa realidade aqui, tem especificidades que são só nossas, não adianta. E você fala Curitiba, Cascavel, não tem, né? Não vive o que nós vivemos aqui. E Foz do Iguaçu tem uma outra responsabilidade que você também pontuou, por ser a cidade de fronteira mais populosa, então você tem essas questões, eu diria assim, mais presentes, né? Em todas as áreas. Então, você construindo soluções para questões que a gente vive aqui, ou orientando na construção de formulação de políticas que dê respostas a essas questões aqui, a gente está respondendo, criando mecanismos que resolvam problemas nos 16 mil quilômetros de fronteiras que nós temos, né? Então, Foz do Iguaçu tem uma importância, e eu acho que é importante que a população aqui entenda isso, tem uma importância fundamental na construção, e já tivemos isso no passado, algumas questões foram construídas, a Geusina também, quando a gente discutia, pegando a área da saúde, no Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, né, na interlocução com o Paraguai, com a Argentina, e exatamente debatendo essas questões,
de formulação de política pública que serve para o país inteiro, né? Então a gente fala, porque Brasília influencia, porque... Não, a gente tem que assumir essa importância e saber que nós podemos influenciar Brasília, que nós podemos influenciar Curitiba, principalmente nessa questão. Países, né, Joel? E outros países, como aconteceu. É muito interessante que lembra... Via o GT, né, o GT auxiliou, né, o Paraguai a criar a carteirinha de gestante, né, e a declaração de nascidos vivos que eles não tinham. Eu lembro isso em 2007, que foi uma discussão muito latente, né, com o pessoal da universidade, com o pessoal do Ministério da Saúde. Com o envolvimento da Unicef, ou seja, várias instituições. E não só isso, né, várias outras. Enfim. Mas, assim, às vezes eu falo assim, a Unioeste passa ali, né, vê aquele complexo ali e imagina que é importante isso, ressaltar bem, pontuar bem a importância da universidade, né? E depois a pergunta que a Josina colocou, porque se a sociedade não conhece e não faz a defesa, né, desses equipamentos, desses espaços, fica difícil, né? De repente você tem uma vida mais sofrida porque você não fez no momento certo a defesa de quem poderia te ajudar, né? Falando português, né, claro e correto. O doutorado, por exemplo, de saúde pública, que formou o pessoal que dá suporte para o mestrado, assim como a gente apoiou também na época o doutorado em Direito, né? Vem um doutorado numa parceria em Direito. Mas doutorado em Direito. Aí você me diz agora, né, dos núcleos que estão funcionando, né, da resposta que está sendo dada. O de saúde pública, né, a gente ainda tentou trazer o pessoal do Paraguai naquela questão que eu pontuei na época. Se vamos discutir fronteira, temos que discutir a fronteira, né, dos dois lados, né, com a participação dos dois lados. Infelizmente, estivemos até com o ministro da Saúde do Paraguai na época e não conseguimos trazer o pessoal do Paraguai para cá, mas ok, a Unioeste, né, a partir daquele doutorado, mestrado, ou seja, continua levantando e dando respostas para o país, né? E com o canal aberto, né, com o resultado desse trabalho, dessas pesquisas, assim como a Josina também, voltando aqui, mais de 20 anos, né, que a gente se conhece, e a Josina trabalhando, pesquisando essas questões de fronteira. Então, é importante que a população entenda o alcance, né, a relevância, a importância, para quando no momento adequado, e aí eu vou dar a minha experiência, né, como representante da sociedade no Conselho de Campos, teve momentos ali que a gente estava discutindo como que ia comprar o papel higiênico para o pessoal, né, para que os alunos pudessem ter um mínimo de condição de assistir uma aula e, se precisar usar um sanitário, né, não precisar ter na sua bolsa trazido de casa, né? Então aí entra uma série de outras questões. Como que reconhecer a importância, como que você valorizar e como que você ajudar a defender, né, inclusive o financiamento, né, de instituições como essa, porque elas te dão respostas, né? Te devolvo a bola. Exato, são coisas bastante complexas, mas eu vou tentar fazer tudo em uma resposta usando um pouco de historinhas e metáforas aqui. Primeiro, eu acredito que vale a pena dar esse choque de realidade da universidade com alguns elementos dessa tragédia internacional que nós vivemos, que foi a pandemia da Covid-19. Eu não tenho dúvida alguma e tenho toda a segurança possível, científica, não é de achismo, de que a universidade foi a principal instituição do combate à Covid-19 no mundo. Não tem dúvida nenhuma. O pessoal deve puxar pela memória desde o começo, não sei o que, a Johns Hopkins, isso é uma universidade. Aqui no Brasil, no Paraná, no estado do Paraná, para ficar mais pertinho das pessoas, nós tivemos 10 hospitais de referência para tratamento da Covid. 5 eram hospitais universitários. Eu até brinco que nós desempatamos, porque nesse momento era um servidor da Unioeste, Sérgio Fabres, que era diretor do Hospital Municipal. Então desempatamos para o lado das universidades o número de hospitais de referência. Então nós trabalhamos na Covid, enquanto instituição, em todas as frentes. Desde a pesquisa para chegar na vacina,
né? Tem tecnologia, tem ciência, tem estudo das universidades. Ah, mas foi a Moderna, a Pfizer que fez. Olha, é equivocado esse tipo de inferência, né? Até uma dessas pesquisas comerciais que chegam, das vacinas comerciais que chegam, tem no nome, né? A AstraZeneca tem uma parceria com a Universidade Europeia no seu próprio nome. Mas, enfim, aí, passando por insumos, de respiradores, que foi o que muito se falou aí na pandemia, até a ponta, até o tratamento desse cidadão nos hospitais que eu estou falando. Então, se mostra a potência que tem a instituição universidade, né? E voltado aqui para Foz do Iguaçu, nós, com parceria da Itaipu Binacional, inclusive, nós fizemos uma ação que uma colega servidora da universidade ajudou na coordenação desse projeto. Nós fizemos em parceria, né, Itaipu, como muitas parcerias aí já temos feito, mas o município, uma parceria tripartita, e município, UniOeste, que entrou outras instituições, inclusive a Unila, e Itaipu Binacional. Mas o mapeamento, o resultado dessa pesquisa, que eu acho que é interessante, que daí chega no povão. Nós acolhemos a central Covid telefônica lá dentro do campus, dentro desse processo, com estudantes de medicina da Unila, com os de enfermagem, de saúde coletiva, ou seja, juntamos um monte de gente. Os resultados são impressionantes. Nós atendemos quase 200 mil pessoas durante a pandemia aqui em Foz. Ou seja, se você for apertar os números ali, é praticamente a população inteira de Foz do Iguaçu nós atendemos com um projeto na área de pandemia. E quanta gente deixou de morrer, se salvou com orientação médica por esse projeto, quanta gente estancou o processo pandêmico com as orientações sobre isolamento, com as orientações dadas por esse projeto. E esse projeto atuava aqui na prevenção e lá na UTI. Nós tivemos uma turma de formação específica de 20 enfermeiros que atuavam na UTI Covid do Hospital Municipal. A população não sabe, mas durante a pandemia ela foi atendida pela universidade. E isso é importante dizer. Durante a pandemia, aqui em Foz, em todos os lugares do mundo, a universidade estava presente no maior desafio mais moderno que a sociedade passou nos últimos tempos. Então, é importante dizer isso, ressaltar e tentar mostrar os focos aonde foram feitas isso, né? Muitos, e eu falo para quem está escutando vendo a gente, muitos atendimentos que você fez quando ligou para o número era a universidade, era um estudante, um profissional da universidade ali falando com eles. Dentro desse âmbito, outro projeto, muitos adeus que foram dados, infelizmente, lá na UTI, porque não salvou, foi também pela universidade. Foi a professora Mara, que é do município, criou um projeto de telecomunicação ali dentro, sentindo a necessidade. Então, é importante que a população saiba desses elementos. E assim, às vezes o investimento não é direto. Eu vou retomar uma da sua fala que você estava envolvido diretamente, Joel. Nós pleiteamos lá atrás um doutorado para formar os nossos professores aqui. Tem relação, sabe? Esses professores que se formaram, que foram buscar na USP o know-how, que aí teve o apoio da Itaipu, vão culminar nessas ações. A maioria dos professores que estavam conduzindo esses projetos são professores e agentes universitários, são egressos daquela turma de doutorado. E isso fez também a pós-graduação, que a Josina perguntou, que é a única no Brasil voltada para a questão de fronteira. Né? Na área de saúde, vai capacitando melhor as pessoas para entender essa dinâmica, né? E aí eu volto um pouco sobre as questões de desafios. Saber disso
é muito importante para a sociedade abraçar a universidade quanto instituição, seja ela a instituição pública, seja ela o IFPR, seja a Unila, seja a Unioeste, mas a instituição universitária ser abraçada porque ela dá esse tipo de retorno que às vezes outras instituições não dão, né? E aí nós temos dois elementos difíceis no momento atual. Nós estamos saindo aí de um período no qual a universidade foi atacada, né? Hoje nós temos uma crise de ingresso na universidade, nós temos a juventude não buscando mais a universidade como buscava há 10 anos, 5 anos atrás, né? Isso é visto nas matrículas, nas procuras, nos processos seletivos. Isso é fruto de um ataque sistemático que vai para jornal, na universidade é só baderna, essa palavra foi muito usada, né? É só baderna, é um tempo de depravação e assim por diante, né? É um tempo de... É uma perda de tempo por algumas narrativas também. O que você vai fazer na universidade, ficar 4, 5 anos lá e você podia já estar no mundo do trabalho, ganhando dinheiro. Não, a universidade gasta demais, é uma instituição que não tem retorno social. Isso foi construído ao longo de anos e tem uma ressonância na sociedade que tem a ver um pouco com essa crise de ingresso, né? Mas muita gente que não conhece entrou nessa lorota de que a universidade é uma instituição de perdição, a universidade é uma instituição de perda de tempo, é uma instituição superficial de mau gasto de dinheiro público. E assim por diante. Essa narrativa toda ficou na mente durante esses últimos anos e culminou numa crise muito importante que nós temos hoje. Bom, primeiro, é importante resgatar essa questão, que não tem nada disso. A universidade é uma instituição das mais sólidas que nós temos socialmente e com uma abrangência, uma capilaridade que chega em todas as áreas, todos os lugares. A universidade faz pouco marketing, infelizmente, porque nós temos as ações em todas as áreas que você pensa, do exoesqueleto, né, aquele que ajuda as pessoas com paralisia cerebral a ter movimentos, até a formação do professor que vai trabalhar com os filhos dos trabalhadores, mais específico ainda, até os professores da educação infantil que fica com os seus filhos enquanto vocês vão trabalhar. Então a universidade está presente em todos esses segmentos. É só olhar, tem áreas falando da história da Unioeste que vivencia um pouco isso com a celebração dos 40 anos. Tem áreas do conhecimento, do mercado, da sociedade organizada que são tomados praticamente pelos egressos da Unioeste, nesse caso. A área de contabilidade de Foz do Iguaçu é uma dessas. Você não vai em um escritório ou nessas prefeituras da região sem encontrar algum egresso da universidade. Isso não dá para mensurar até onde que você chega, mas eu tenho clareza absoluta em dizer que socialmente o cidadão de Foz do Iguaçu e da região pode não ter consciência, mas estão interagindo com a universidade, com seus... falar uma coisa que eu não gosto muito, com seus produtos. Bom, aí o primeiro desafio, Geusina, é justamente esse, é tentar desvincular essa construção narrativa que se tornou social e material. Quanta gente que eu conheço, né? Com filho com condições que já me falou, eu não coloco meu filho na universidade pública. Olha que absurdo, né? E de outro lado, tem uma mistificação tão grande, que essa eu acho que é principal, Joel, para falar para aquela pessoa que está aqui estudando, que a gente falava antes de entrar aqui, do Cidade Nova, que é do lado das nossas universidades ali. A universidade pública é o espaço do povo.
né? Não, essa ideia elitizada que se construiu, ela não procede, né? Hoje em dia nós temos em todas as instituições públicas do município e do país uma necessidade de estudante, né? Claro que tem áreas concentradas, hiperconcentradas, que não é só na pública, né? A medicina, por exemplo, a procura é também nas universidades privadas. Mas você tem vaga e a pessoa que está em qualquer condição social pode frequentar e deve frequentar, né? É impensável que o cidadão que mora no Jardim Universitário, no Jardim São Sebastião, na Cidade Nova, que é ali do lado das nossas universidades, não tenha sonho de frequentar uma dessas universidades. Tem que sonhar mesmo. E outra, todos os dados, eu não sou exatamente da área de ensino superior, mas eu estudo um pouco por conta do ofício, né? Todos os dados indicam a melhora de capacidade de vida, de acesso ao mercado, de acesso ao mundo do trabalho com o curso superior, né? Antigamente eu acho que isso tinha muito mais ressonância, né? Os pais tinham aquele, olha, estuda para ir para a universidade para melhorar a vida. Vale ainda essa máxima. O que acontece é que nós temos um mundo de desinformação muito grande que às vezes afasta o nosso cidadão, a nossa juventude dessa estrutura universitária. Mas veja que ela precisa ser cada vez mais ocupada, e aí é um entendimento muito particular. A universidade pública é para o povo. É para o povo, é para aquele cidadão que precisa de fato, que é um investimento social, e ele precisa atender essa população. As classes mais abastadas têm muito recurso para pagar uma universidade bem boa. A universidade pública deveria atender justamente ao público. E aí nós temos esse limite, esse descompasso entre a realidade e o imaginário que se pensa, né? Mas, enfim, falei muito disso aqui viajando, mas não é uma viagem, não. Eu acho que a síntese de tópicos, nós temos uma crise da universidade nesse momento, oriunda de uma série de consequências de uma série de ações aí, e a resolução dessa crise passa pela conscientização da população que cabe qualquer tipo de gente, não é inalcançável, ela está à disposição justamente daqueles que precisam. A universidade pública é esse espaço como, e deveria ser como é a escola pública de educação básica. Quem que está nas escolas municipais, nas escolas estaduais? É o povo. É o povão. Por que perde essa vontade da universidade, né? Perde o embalo, né? Perde o embalo. Existe uma tradicional elitização, mas a gente precisa reverter isso. E eu acho que essa crise da universidade, ela só é superada com a intensificação do acesso à população à universidade. Fernando, essa constatação que você traz é uma provocação, na verdade. Eu lembro da minha história, eu sempre apresento a minha história pessoal. Eu saí da casa da minha mãe, fui morar com um tio em Curitiba com 10 anos, 11 incompleto. Terminei a 4ª série, minha mãe era professora de escola rural aqui em Santa Helena, em São José hoje. E uma coisa que ela não admitia em hipótese alguma era que o filho parasse de estudar, né? Sendo professor de escola rural, era só até a 4ª série. A alternativa eram 2, na verdade. Uma, ir para um seminário. O Joel tinha uma certa vocação já desde criança, meio igrejeiro. E a outra, né? E por sorte, naquele final de ano, meu tio veio passar o Natal com a família e falou, não, vai embora comigo. Dia 26 de dezembro de 1973, embarquei, meu tio tinha 23 anos, algumas coisas assim, né? Um moleque hoje de 23 anos, você não entrega um filho para ele cuidar de jeito nenhum, né? Tinha 23 anos, fui para Curitiba para exatamente poder continuar estudando. Quando voltei para Foz do Iguaçu, já
né, com o segundo grau concluído, não concluí aqui o segundo grau, mas as opções que eu tive foi a Facisa. Na época era paga, era, né, uma fundação privada, a Facisa, que é a raiz da Unioeste aqui em Foz do Iguaçu. Comecei a Facisa. Por conta de estar estudando, eu consegui passar no concurso da Itaipu para a área técnica. Entende? Então, se você for pegar assim... e na Itaipu fiz carreira, 31 anos no quadro próprio, já trabalhava antes 7 anos na Unicom. Aquilo que você fala, né, da transformação, da possibilidade, dos horizontes. Depois fiz Direito, no primeiro curso que apareceu em Foz do Iguaçu, era uma universidade privada. Eu já era casado, tinha 2 filhos, 50% do que eu ganhava era mensalidade, do que eu recebia, era mensalidade da faculdade. Para eu fazer o curso, eu tive que contar com a ajuda de muita gente, que me emprestava dinheiro para eu pagar com 13º, que me emprestava dinheiro para eu fechar o semestre, para poder fazer a rematrícula, para pagar com dinheiro das férias, que eu tiraria na sequência, com o abono das férias. Ou seja, foi uma luta. E hoje eu vejo uma universidade pública, gratuita, de qualidade, de excelente qualidade, todos os cursos ali de excelente qualidade, muitos deles garantidos, construídos e viabilizados com luta. Vamos pegar o curso de enfermagem. Eu era o presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui, quando a Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida financiou uma turma de enfermagem, e era para ser uma turma, né? A nossa briga, a nossa luta para manter o curso, para que ele não fosse encerrado depois da formatura daquela primeira turma. Então, foi o primeiro pezinho da área de saúde aqui, né, que não tinha nenhuma outra possibilidade. O curso de Direito hoje, de altíssimo nível, um dos melhores do país. Os cursos de engenharia que nós temos aqui na área de exatas, né, numa universidade, voltando, frisando o que você já falou, pública, gratuita, de qualidade. Né? E a pessoa, às vezes, mora do outro lado da rua ali e não tem essa consciência que aquilo tudo foi construído, foi viabilizado para ele. Né? Para ele que, de repente, não tem nem como, né, com 50% do seu rendimento mensal, pagar uma outra faculdade. Tem a universidade pública, a UNILA, o Instituto Tecnológico Federal do Paraná, com cursos mais profissionalizantes, alguns, né? A Universidade de Integração Latino-Americana, com curso de medicina, com cursos que na minha época a gente nem sonhava que pudesse ter, porque nós tínhamos 4 cursos aqui em Foz do Iguaçu, né? Na época da Facisa, do início da Unioeste. Hoje você me traz a notícia que nós temos mais de 100 opções, né, de formação, né? Então é importante que a população tenha esse conhecimento. A Josina fez as boas provocações, né, da questão da extensão, da pós-graduação, né? O valor que isso tem, o que isso ajuda na transformação da sociedade aqui, né? O equipamento à disposição até mesmo da administração, porque quando você fala de uma parceria com a prefeitura, às vezes o prefeito está lá com abacaxi para dar resposta e não sabe como. Eu, quando assumi a Secretaria de Saúde, naquele caos, né, naquele período ali da eleição anulada, dos prefeitos afastados, dos vereadores presos, né, do Ministério Público suspendendo tudo quanto era contrato, o primeiro socorro que eu pedi, por conta até da experiência do Grupo de Trabalho de Itaipu Saúde, foi para a UNILA. Na primeira semana eu cheguei e falei, eu preciso de alguém que me ajude a pensar isso, né, construir, procurar aqui uma saída. 7 de janeiro, eu lembro até hoje, Fernando, 7 de janeiro, férias, né, universidade fechada, eu pedi o socorro. Tinha mais de 25 mestres e doutores de todas as áreas do conhecimento reunidos às 14 horas para contribuir, né, com um secretário que estava pedindo socorro. Então não é só na questão da formação, você tem profissionais de altíssima qualidade que, se tiver uma demanda específica, estão à disposição, a universidade está à disposição. E o povo não defende. Muitas vezes, não é nem que não defende, às vezes nem sabe que tem problemas, né, que precisa de ajuda, né, que por serem universidades públicas são vinculadas aos governos. Então a gente também, até nisso, na hora de escolher um governante, tem que se escolher um governante que tenha educação, né, como um elemento prioritário no seu programa de governo, e não um governante que desmonte
aquilo que exatamente dá respostas para a população e que ajuda na qualidade de vida de forma direta e imediata. E deixa eu te falar, aproveitar esse gancho de ação, necessidade, parcerias. Vou dar um exemplo que talvez ajude com essa questão da reconstrução. É claro, que nós temos aí a universidade um pouco mais lerda do que as mudanças sociais, né? Às vezes você tem nosso curso de pedagogia, o meu de pedagogia, o teu de serviço social ou o teu de direito, que às vezes não dão conta de se refazer de acordo com a velocidade social. Mas para isso também nós temos outras demandas. E aí eu vou falar sobre uma em especial que talvez a população que esteja ouvindo tenha sentido, mas não consegue fazer o vínculo que eu disse com a universidade. Pós-pandemia, a saúde mental foi muito afetada da população como um todo. Quem está ouvindo aqui, não tem uma pessoa que está ouvindo aqui que pensou, como diz no português correto, largar as betes durante esse período, porque foi pesado. E isso tem impactos na saúde mental até hoje. A Prefeitura de Foz nos procura para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E quem procura a saúde mental nos postinhos, psicólogos, tem visto que a fila tem andado, né? Tinha uma fila de mais de 2 mil pessoas, né? A gente está conseguindo fazer andar essa fila. Numa parceria. Nós não temos nem curso de psicologia ainda, mas nós fizemos uma pós-graduação, nós temos gente na área, né? Uma pós-graduação lato sensu para uma demanda interna na universidade. Nós temos problemas de saúde mental na universidade muito efetivos. Fizemos num primeiro momento, o município olhou, se interessou e falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa para o município de Foz. Então, nesse momento, nós temos aí 30 psicólogos profissionais, muitos desses talvez começando a carreira, porque nós temos uma bolsa de remuneração e esses 30 psicólogos estão fazendo formação de pós-graduação e trabalhando nos aparelhos públicos. Né? Eles estão fazendo mais ou menos o que os médicos fazem no início de carreira deles, né? A tal da residência. Né? A gente pensa assim, olha... Às vezes nos hospitais universitários, aquele médico bem novinho, por quê? Porque faz parte do processo formativo dele. Se formou, você tem que se especializar em determinada área, né? E isso geralmente é feito como residência. Então, nós temos agora, nesse momento, acontecendo no município de Foz do Iguaçu, esse atendimento psicológico por parte de profissionais formados, né? Essa é a ideia da residência, que estão sendo acompanhados pela universidade com debates, com aulas sobre aquela ação, né? E para e passo, e do ladinho ali, as pessoas estão sendo atendidas nos postos de saúde, nos CAPs, nos outros aparelhos públicos. Uma demanda que, infelizmente, o município não tem condições de fazer um concurso para 30, de um dia para o outro, para 30 psicólogos. Muitos dos municípios do Brasil têm 1, 2 psicólogos, então esse tipo de atendimento a população não existe. E em Foz está acontecendo por conta dessa parceria. E aí eu chego no final da pergunta da Geusina. Por que nós não temos um curso de psicologia em uma instituição pública de Foz do Iguaçu? Para vocês terem uma ideia, o curso de psicologia em universidade pública mais perto é em Maringá. De um lado Maringá, outro Curitiba. Essa região oeste e sudoeste não tem um curso de psicologia. E aí nós estamos fazendo essa ação na área de pós-graduação porque nós não temos a graduação na área de psicologia. A gente precisa também de investimento. E, infelizmente, nós temos uma legislação aí no estado do Paraná que restringiu, né, uma lei geral das universidades que as vagas foram congeladas. Nós não temos mais condições de, como há outros anos, ir criando cursos novos do jeito que já foi feito. Então, essa ampliação ficou restrita, né? Isso a gente precisa superar. Precisa superar porque
infelizmente, nós estamos muito longe de universalizar o ensino superior, a faculdade. Estamos muito longe. Nós temos aí um percentual abaixo de 20% dos jovens e adolescentes que terminam o ensino médio e entram na universidade. É muito pouco, né? É um dos menores índices da América Latina, inclusive. Vamos fazer... Não dá para comparar a América Latina e desenvolvimento. Não, a gente está atrás da Argentina, dos nossos parceiros aqui. A gente está atrás da Argentina em muito. Nós estamos atrás do Chile em muito de acesso ao ensino superior, né? E esse é um desafio. Acho que nós precisamos ainda expandir. Nós ainda temos um processo de expansão e, do lado, um processo que, às vezes, o pessoal não entende, que é de manutenção, políticas estudantis. Precisamos... A universidade é gratuita, mas não basta, Joel. Tem muita gente que precisa de uma bolsa para fazer a universidade gratuita, porque o cara tem que comer, o cara tem que estudar de verdade, não é uma... Você falou da qualidade, a qualidade não é atingida assim... por osmose, né? Tem que estudar, tem que estudar e às vezes sacrificar períodos do dia para poder se manter estudando. E aí acontece uma coisa, por exemplo... Tem os cursos que são integrais, né, ou a pessoa trabalha ou estuda, não tem como. A própria enfermagem que você deu como exemplo, ou as engenharias, são cursos integrais, então a juventude não vai conseguir fazer trabalhando. Mas daí, isso é um pouco de que eu falei da elitização da universidade. Mas a universidade precisa criar, o Estado precisa criar mecanismos para que aquele menino que não tem condições consiga fazer isso, né? Aí a assistência estudantil é uma delas, né? Não é demais. A gente brinca, né? Nós temos um restaurante universitário que é recentíssimo, né? A Unila nem tem essa política, tem outra política de alimentação, não é a política do restaurante universitário. Eu quero pegar esse exemplo para vocês verem como que a universidade não é esse saco sem fundo de dinheiro. Essas políticas são muito tímidas ainda. Se você olha para a educação básica, as crianças têm merenda. No ensino médio, as crianças têm merenda. Nós não temos nem a manutenção. São adultos assim... A diferença que faz isso para aquele jovem que tem que parar de trabalhar e estudar é sem tamanho, né? A gente tem que ter uma política de manutenção. Um outro exemplo, a tal da Bolsa Permanência, né? Que a Unila tem e nós não temos. Para aquele cidadão que mora lá no Porto Meira, ir para a universidade, pagar o ônibus, que não é de graça. E não dá para vir a pé do Porto Meira para a UniOeste todo dia. Então, nós precisamos de investimento. Ainda que se diga que gasta muito com o ensino superior, não gastamos quase nada em face a esse retorno social que nós temos. O retorno social desses projetos que eu falei e o retorno social de tornar, como os antigos falam, tornar doutor, né? Aquele daquela família que nunca ninguém foi na universidade, cujos pais têm, às vezes, cujos pais são analfabetos, e pega esse cidadão que o povo gosta muito de escutar isso, por isso que eu vou falar, né? Que poderia estar fadado ao crime, à marginalidade em outras assédios, entra na universidade e vira doutor, vira um profissional de qualquer natureza, ou professor, ou médico, assim, dentro desse amplo espectro, muda a vida dele, muda a família dele e muda o país. Eu acho que isso que a gente precisa entender, que mesmo as mudanças subjetivas, mesmo aqueles casos de sucesso, vamos assim dizer, eles estão numa engrenagem social da qual a gente precisa entender para valorizar. A universidade é um espaço de oportunidades, é um espaço de ação, é um espaço muito bacana, é uma instituição das mais preciosas que nós temos, né? Fernando, então, na sua opinião, a universidade ela ainda encontra dificuldade de chegar na periferia? Muita.
Na minha opinião, muita. Essas condições estruturais que eu dizia para vocês aqui, elas são limitantes, né? E ainda mais, você tem aspectos ideológicos. É muito, falar igual a juventude, é muito doido isso. Tem muita gente que acha que a universidade é paga. A UniOeste, a Unila, né? Eu não vou nem pensar fazer isso, que é muito caro. Nessas redes sociais, quase todo dia, quanto que é a mensalidade da UniOeste? Quanto que é a mensalidade da UniOeste? Aí, principalmente da periferia, cujo a informação não chega e quando... É assim a juventude, né? Você olha para os cursos superiores, vai pensar nos cursos de ponta que todo mundo fala, por exemplo, medicina. Daí um jovem desse, é de graça, mas vou ver, tá lá 200 por o vestibular, mas nunca, eu não vou fazer isso, não sei o que, e vai deixando. A universidade é composta de outros cursos, de mais que um curso só de ponta, e é preciso a gente chegar nessas periferias, às vezes dizer isso, a primeira coisa, dizer isso. E a segunda, eu acho que ainda falta essa valorização interna da universidade para dar condições, que muitas vezes esse menino sai lá do... Estou pegando Porto Meira, que é o extremo, tá? Sai lá do Porto Meira, começa o curso universitário na Unila ou na UniOeste, no meio do caminho porque não tem dinheiro para o ônibus, ou se tem dinheiro para o ônibus, começa a atrapalhar a vida dele, porque é um aluno trabalhador, que é uma viagem, né, do Porto Meira de ônibus no interbairro para a nossa região universitária ali, é uma viagem, é quase ir para São Paulo de avião. O tempo. E às vezes tem a questão do transporte que não ajuda, que eu já ouvi essas reclamações também, que é uma questão que tem que ser debatido com o poder público, que às vezes também dificulta a vida, que já não é fácil. Né? E eu vou citar aqui, eu comecei a trabalhar na Unicom, fiz o 2º grau no Ângulo, morava no Porto Meira. Eu vim morar no alojamento porque eu não aguentava. Eu trabalhava o dia inteiro exatamente, vinha para o Ângulo e depois tinha que ir lá para o Porto Meira para o meu dia 7 da manhã estar lá na usina. Fui morar no alojamento com 16 anos, exatamente para viabilizar. Então eu conheço bem isso, por isso que eu faço essas provocações e às vezes dá vontade de desistir, Fernando, porque não é fácil, porque você falar de uma noite, de um dia, você ir lá, agora você fala de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo do curso, 5 anos, você fazer isso toda noite. Trabalhar todo dia e ir para a aula toda noite e dormir de madrugada e ainda de madrugada ter que levantar para ir trabalhar. Né? Então, realmente, essas coisas são muito, muito sensíveis. Né? Fernando, nós já estamos aqui, por incrível que pareça, com a nossa hora de programa. A gente procura, obviamente não tem um horário assim fechadinho, restrito, mas a gente tem como referência 1 hora de conversa. Eu quero te agradecer imensamente e aproveitar para fazer formalmente, ao vivo e a cores, né, o convite para que você seja um colaborador do Arandu. Porque a gente coloca as temáticas e a ideia é que, pegando pessoas de áreas diversas, a gente consiga construir uma certa transversalidade nesses debates. Né? O professor Gustavo, por exemplo, da Unila, veio convidado e já é um colaborador, né? Sempre que pode, ele, né, vem. A Josina da Unila, temos, né, o Luciano, que é o homem da comunicação, que hoje, né, teve uma intercorrência, mas está sempre também nos ajudando, orientando até na condução do trabalho. E você, voltando ao início da nossa conversa de hoje, né, o Arandu, o perceber a passagem do tempo, e por isso que eu gosto de contar histórias, às vezes rememorar, que é para que a população tenha consciência, né, de que a transformação vem ocorrendo. Né? Então eu pego lá a UniOeste, da Facisa, que era uma fundação privada, né, vira uma universidade pública, de um tempo em que nós tínhamos 4 cursos universitários em Foz do Iguaçu, para hoje que nós temos 100, numa perspectiva, né, de buscar a ampliação disso, de uma época que os adolescentes de Foz do Iguaçu, quem podia mandava para Curitiba, era muito comum,
Alguns já mandavam fazer o terceirão lá já para, né, para dar sequência lá nos estudos. Hoje não tem mais filho sendo afastado do convívio familiar, né? Você tem aqui todas as opções, né? Tem todas as possibilidades das universidades públicas, das universidades privadas, ou seja, você não precisa sair de Foz do Iguaçu, a não ser de repente algum curso muito específico, mas a gente está melhorando, né? O tempo vem passando e a gente tem percebido nessa passagem que a nossa cidade vem se fortalecendo, vem se consolidando como um polo muito importante, inclusive de construir e ajudar na construção de soluções para esse país, né? E você fez uma passagem rápida que eu quero, né, aprofundar. Cada cidadão formado não é só ele, né? Ele promove uma transformação no seu entorno, ele contribui para o seu entorno, né? É aquele círculo virtuoso, né? Tudo vai ficando melhor para ele, para a sua família, para o seu entorno, ele vai construindo e contribuindo, né, para que o país seja melhor. Acho que é isso, né? Qual que é o nosso objetivo? Uma pessoa melhor, uma relação próxima melhor, uma região melhor, um país melhor, um mundo melhor, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? Para as suas considerações, porque senão daqui a pouco o rapaz aqui encerra o programa e deixa a gente falando, achando que está gravando, não está mais. Não, eu quero agradecer, Geusina, Joel, pelo convite. Esse outro convite aí, faço um contra-convite. Vamos inclusive fazer um lá na universidade. Eu acho que a gente tem uma estrutura legal e é um formato de divulgar um pouco as ações nossas. Agradecer a oportunidade e dizer para aquela pessoa que escutou um pouquinho, pensar com carinho. E outra, também não tem idade. Eu falei sempre da juventude, da coisa, dos adolescentes. A universidade não tem limite de idade, né? Nós temos a dona Vitória, um aluno do curso de letras, que entrou depois dos 60 no curso. Então, uma das parcerias nossas, só lembrando, criou a UNAT aqui, né? A Universidade da Terceira Idade. Terceira Idade, um projeto belíssimo que continua até hoje. E às vezes a UNAT é uma extensão, mas muitos daqueles se veem dentro da universidade e eu quero fazer outro curso de graduação, ou eu quero fazer um curso de graduação. Então, a universidade pública está aberta para todos, principalmente para aqueles que são usuários do serviço público. Eu acho que, digo principalmente que às vezes nessa história da universidade brasileira, essas pessoas acham que não tem condições de frequentar a universidade pública. Tem sim, a gente quer justamente que todo o povo esteja na universidade. E aproveitem a oportunidade de conhecer um pouco essa estrutura da Universidade de Foz do Iguaçu, que hoje, como você diz, cresceu muito. Só na área pública nós temos 3 instituições, para uma cidade de 280 mil habitantes. É muita oportunidade, é muita opção para o tamanho da cidade. Por isso que Foz do Iguaçu tem cada vez mais, como cidade universitária, recebido gente de outros espaços, né? Porque não daria nem conta de ser mantidas 3 instituições eu acredito aí com 3 mil vagas anuais, né, de ingresso só pela cidade de Foz. Mas são muitas vagas, muitas opções de curso que convido a cada uma e cada um que está escutando nós aqui a conhecer e a usufruir dessas vagas. E, de novo, obrigado a vocês a oportunidade. Show. E nós vamos, Fernando, oportunamente trazer o pessoal dessas extensões para falar especificamente sobre o trabalho que é realizado, ou seja, detalhar um pouco melhor, né, para que a população entenda, né, como que de repente isso está afetando a vida dele e ele não está nem percebendo, né, como que a sua vida está sendo transformada para melhor, como que problemas que eventualmente ele poderia ter, que não tem mais, como que isso que respostas, né, que ele está recebendo e de repente não percebe, né. Muito obrigado.
a caneca é sua. Essa é uma tradição do Arandu, né? Os convidados levam, só na primeira vez, tá? Você vai voltar. leva a caneca para não esquecer aqui e estar sempre observando o passar do tempo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Josina.